Deus, mais uma vez estou aqui para passar um estudo com vocês. Mas como é que está você? Você está bem? Jesus tem abençoado você durante esses dias? Já tem alguns dias que eu não tenho passado estudo da Palavra de Deus, mas hoje estou retornando a passar o estudo novamente da Palavra de Deus, né? E o tema hoje é o dia em que a morte morrerá. Deve ser maravilhoso esse dia, né? O dia que a morte morrerá. Mas nós vamos entender o que significa essa morte da morte, né? Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Fechamos nossos olhos e oramos ao nosso Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai. Nós esperemos, meu Pai, nesse grande dia, meu Pai. O dia em que a morte morrerá. O dia em que a morte não existirá mais. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem preparado para cada um que acredita no Senhor a vida eterna. Por isso eu peço, Senhor, abençoe, Senhor, a todos que irão ver essa mensagem, meu Deus. Abençoe, meu Deus, e que tudo que eu venha falar seja inspirado por Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Existem muitas coisas que causam curiosidade a cada um de nós. Não é verdade? Existem muitas coisas aí que causam curiosidade a cada um de nós. Entre estas, o mistério sobre a morte. É o que mais desperta interesse nas pessoas. Ninguém consegue aceitar a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Olha, analise bem essa palavra. Nós não fomos criados para morrer. Se a gente for abordar um pouquinho a palavra, a gente for lá no livro de Gênesis, quando Deus deu ordem a Adão para ele não comer do fruto proibido, né, ele disse, para não comer, para que não morresse. Então quer dizer, se o homem não comesse, o homem viveria eternamente. Mas não vamos tirar conclusões, vamos ler na própria palavra de Deus. Vamos lá rapidinho no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, vou pegar do versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A partir do momento que o homem desobedecesse a Deus, ele morreria. Então veja que enquanto ele permanecesse fiel, ele continuaria vivendo. Vamos lá. A morte é algo estranho para nós. Realmente a morte é algo estranho para nós. Para saber sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. Para nós entendermos a morte. Que nem nós vemos estudando. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Veja que negócio interessante. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha, tem pessoas que dizem que o homem tem alma, mas se você quiser pesquisar na Bíblia, você vai ver que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. A palavra de Deus diz aqui, veja: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem ele não tem uma alma vivente. Vamos continuar aqui. Muitos creem que a vida surgiu como o resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir o ser humano. Mas esta não é a realidade. Deus criou o homem e todas as coisas existentes. No estudo de hoje veremos como Deus criou o homem e qual a esperança para aqueles que morrem em Cristo. Para ficar na mente,
Diz assim: ao morrer, Jesus venceu a morte. Jesus Cristo depôs o manto real, sua régia coroa, e revestiu sua divindade com a humanidade, assim, a fim de se tornar um substituto e penhor pelo gênero humano. Quando Jesus Cristo ele vem morrer pela humanidade, ele se torna um substituto. Ele veio substituir a mim e a você. Ele veio pagar os nossos pecados. Um negócio interessante, né? Para que, morrendo em forma humana, por sua morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? Era Satanás, né? Mas hoje ele não tem mais o poder definitivo em suas mãos, porque Jesus Cristo tomou esse poder dele. Ele não poderia ter feito isso com Deus, mas tornando-se como homem, Cristo podia morrer. Pela morte venceu a morte de Cristo, a morte aquele que tinha o poder da morte, e abriu as portas da sepultura para que todos os que o recebem como seu salvador pessoal. Ele veio em forma humana, ele não pôde vir em forma de Deus, porque se ele viesse em forma de Deus ele não poderia morrer, mas ele teve que tomar a forma humana, para que na forma humana ele viesse a morrer por mim e por você. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Do que o homem foi criado? Do que o homem foi criado? Vamos lá, já estamos naquele livro de Gênesis mesmo, capítulo 2, versículo 7. Diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem foi feito do pó da terra, e o fôlego de vida que o Senhor Deus soprou no homem fez com que o homem viesse a ser uma alma vivente, um ser vivente, né? Vamos para a segunda pergunta. Para onde vai a pessoa quando morre? Vamos lá para o livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se você tiver uma Bíblia católica, você vai ver que ela está diferente, ela não está classificando como espírito, né? Ela diz assim: e o pó volte à terra como era, e o sopro de vida volte a Deus que o deu. Então, ó, quando você já está respirando assim, ó, então você sabe que foi exatamente isso que Deus deu para você e deu para mim. Quando a pessoa está morrendo afogada, ela perde o seu fôlego de vida. Lá, o que acontece com ela? Ela morre, porque ela falta ali o fôlego, aquilo que Deus dá para ela viver, né? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: o que acontece com a alma? O que acontece com a alma? Vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. 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 Eis, olha, analise bem esse texto que eu vou ler. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha, para aquelas pessoas que são imortalistas, que creem na imortalidade da alma, a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Se você analisa esse texto, você vê que não existe esse negócio de imortalidade da alma. A palavra de Deus diz que a única pessoa que é imortal é Deus. Só Deus possui imortalidade, né? Vamos para a próxima pergunta. O que os mortos sabem?
Será que os mortos sabem de alguma coisa? Vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 9 de Eclesiastes. Capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os mortos não sabem de nada, estão lá dormindo, estão lá no cemitério, esperando a volta de Jesus para ressuscitar eles. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Não sou eu quem digo, a palavra de Deus que diz. Se você pegar ler duas Bíblias muito importantes, é a Bíblia João Almeida corrigida e João Almeida atualizada, você vai ver que quando fala em juízo, ele está falando ali em condenação. Na corrigida aparece condenação. Na Bíblia atualizada aparece juízo. Então é bom a pessoa sempre estar pesquisando Bíblia, mas o sentido é o mesmo. Juízo, quando Deus entra em juízo com o ser humano, então pode dizer condenação. Vamos para a próxima pergunta, que diz assim: que duas ressurreições ocorrerão no fim? Vamos lá para o livro de João, capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Nesse termo aqui, ele está falando, se você for para a Bíblia João Almeida corrigida, ele vai dizer para a ressurreição da condenação. São duas ressurreições. Uma para a vida eterna e a outra, as pessoas vão ressuscitar somente para receberem a sentença do porquê elas estão se perdendo. Eu gosto de estudar muitos livros, que nem o livro de Ellen White mesmo. A sentença é o quê? A sentença significa que a pessoa rejeitou a mensagem de Deus. A pessoa não quis a mensagem de Deus. A pessoa quis seguir o seu próprio caminho. Quando Deus diz para nós seguirmos pelo caminho da vida, eles escolheram o caminho da morte. Agora, aqueles que se salvaram, escolheram o caminho da Bíblia. Eu posso até ilustrar aqui rapidamente no texto. Vamos lá em Mateus rapidamente. Ver uma coisa que Jesus disse, muito importante. Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, fala sobre os dois fundamentos. Analise os dois fundamentos, que é um negócio muito interessante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Essa rocha, ela simboliza Jesus Cristo, que é o grande fundamento. Se você estiver alicerçado em Jesus Cristo, se você edificar a sua vida em Jesus Cristo, pode ter certeza, pode vir tudo na sua vida, você vai ser inabalável, você não cairá. Mas se você não fundamenta a sua vida em Jesus Cristo, veja agora, o versículo 26 diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A vida que não é edificada em Jesus, a vida que não é edificada em Jesus,
é aquela. A vida que é alicerçada em Jesus, ele permanece. Vamos para a próxima pergunta. Quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? Já falei aqui algumas vezes, mas vamos relembrar, né? Vamos lá para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você já começa a analisar que não são as duas ressurreições não são juntas, elas são separadas, né? Vamos relembrar. Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo, eu acho que, se não me engano, capítulo 20 de Apocalipse. Eu vou ler aqui do versículo 4 em diante. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Vamos falar um pouco aqui também sobre a morte. Deixa eu ver se eu lembro qual é o capítulo e o versículo. Veja Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Ele diz também sobre aqueles que dormem no Senhor. A pessoa, se nós morrermos, nós temos que morrer em Cristo. Em Cristo. Se morrermos fora de Cristo, estamos perdidos. Se morrermos em Cristo, então nós estaremos salvos. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, em outras traduções de suas obras, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados, felizes aqueles que morrem ou dormem no Senhor. São felizes aqueles que morrem em Cristo. Vamos para a próxima pergunta. Qual a certeza daquele que crê em Cristo? Qual a certeza daquele que crê em Cristo? Vamos ver o livro de João. Vamos voltar no livro de João, o Evangelho, capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você morrer crendo no Senhor, você não morrerá eternamente, você viverá. Cristo vai te ressuscitar. Você tem fé nisso, irmão? Diga que eu creio. Aqui existe já existe a minha decisão, existe a sua decisão. E diz assim: confio nas maravilhosas promessas de Deus e creio que, confiando em Cristo, mesmo que morra, um dia terei a vida eterna. Este é o seu pensamento hoje, meu irmão. Você quer ter a vida eterna? Crê em Jesus Cristo. Comece a estudar esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada.
Jesus Cristo uma vez falou para aqueles líderes, que examinavam as Escrituras. Eles não acreditavam em Jesus Cristo. Eles tinham Jesus Cristo como um falso profeta, mas Jesus Cristo leva eles para as Escrituras dizendo: olha, eu sei que você não crê em mim, mas faça isso, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Olha que maravilha, Jesus leva aqueles líderes às Escrituras. Vocês não estão acreditando em mim? Vocês não estão acreditando que eu sou a vida? Vocês não estão acreditando que eu sou o Messias? Ele diz: examinai as Escrituras. Isso está escrito lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Isso mesmo, João 5, 39. Examinar as Escrituras. Jesus Cristo quer te dar vida eterna. Quando Ele te dá a vida eterna, a morte não terá poder sobre vocês. Vamos lá no livro de Coríntios para finalizar. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 54 em diante. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A morte vai ser aniquilada, vai ser destruída. Ela não vai ter mais poder sobre a vida daquele que crê em Jesus Cristo. Porque você, meu irmão, você vai ser um imortal. Filho de Deus, você não vai ter mais aquela semente da corrupção. Você será um ser incorruptível. Você será um ser imortal. Porque Deus purificará você completamente. Amém? Vamos fazer uma breve oração novamente ao nosso Deus. Obrigado, meu Deus, por mais este conhecimento que o Senhor nos concede, meu Deus. Abençoe a cada ouvinte da Tua palavra, meu Deus. Que um dia nós, meu Deus, possamos ter a vitória sobre a morte. Mas que se nós viermos a descansar, que nós venhamos a descansar no Senhor, confiando no Senhor, crendo que o Senhor vai nos dar a vida eterna. Ó Senhor, se nós cometemos pecados, perdoa os nossos pecados e nos purifica, Senhor. E ensina-nos a fazer a Tua vontade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.